Olá, saudações aos nossos clientes e parceiros. Meu nome é David Boaventura, sou da empresa Ativa, assistência técnica de válvulas, e vamos apresentar o nosso equipamento de teste eletrônico em válvula de segurança e o procedimento utilizado para calibrar as válvulas. O nosso equipamento de teste eletrônico em válvulas de segurança e alívio, que é chamado TEVSA, é composto por duas maletas de fibra. A maleta maior pesa em torno de 20 kg, a maleta menor em torno de 10 kg. Na maleta maior se encontram os dispositivos e acessórios para a montagem do equipamento na válvula de segurança, e na maleta menor se encontra o notebook, onde está instalado o software do programa que é utilizado para a calibração, e o manômetro que registra a força que o equipamento fez para abrir a válvula de segurança. Com o nosso equipamento de teste eletrônico, é possível, além de identificar a pressão de abertura da válvula, identificar alguns problemas, ou seja, efetuar um diagnóstico básico nas válvulas. São eles travamento, vazamento e repetibilidade da válvula. Para a realização da calibração da válvula de segurança, existem alguns requisitos mínimos necessários para poder instalar o equipamento. São eles espaço entre a válvula e uma possível tubulação ou estrutura do processo. É necessário que a válvula tenha a ponta da haste roscada para poder instalar o equipamento. É necessário também que a pressão de operação, ou seja, a pressão do processo que está agindo na válvula, na entrada dela, esteja entre 50% e 90% da pressão de abertura da válvula. A válvula não pode ter vazamento excessivo entre o disco e o bocal, pois isso prejudica a identificação da pressão de abertura. Não pode ter contrapressão exercendo na válvula no momento do teste. Caso exista, é necessário fechar uma possível válvula de bloqueio a montante dela. E é necessário também um local de no máximo 3 metros de distância da válvula para acomodação do técnico e das maletas durante o teste. Bom, vamos iniciar então simulando um teste em uma válvula de segurança que esteja instalada num tanque, num vaso de pressão, cuja pressão de abertura dela é de 100 PSI e a pressão no vaso é de 80, ou seja, 80% da pressão de abertura da válvula. O primeiro passo é identificar o modelo da válvula através da plaqueta de identificação dela ou de uma folha de dados e inserir essas informações no software do computador para início da calibração. Depois, é necessário remover o capuz ou a alavanca no topo da válvula e instalação do equipamento. Um adaptador conectado na ponta da haste da válvula. Coloque-se extensores e um cilindro hidráulico que vai fazer o levantamento dessa haste, ajudando a válvula a abrir nos 20 PSI que restam para a abertura dela. Nesse procedimento, a válvula continua em operação e, por ela estar com uma pressão de trabalho abaixo, no caso 20% abaixo da pressão de abertura, a válvula não dispara, ela não abre totalmente.
detalhe interessante é que enquanto é realizado o teste de calibração, caso a válvula seja solicitada a abrir, o equipamento não impossibilita o funcionamento dela, ou seja, ela continua operando normalmente. Depois que o equipamento foi montado na válvula, a gente confere a pressão do vaso do equipamento. E inicia o bombeamento do cilindro do pistão hidráulico que está instalado no topo da válvula, que vai exercer uma força na haste, auxiliando a válvula a abrir. Essa abertura da válvula é uma abertura pequena, ou seja, o deslocamento dela é mínimo, não provocando grandes alterações no processo, na verdade nenhuma alteração, porque o volume de fluido deslocado dentro dela é muito pouco. A identificação da abertura da válvula é feita pelo som ou visualmente no caso de uma válvula de alívio. Aqui no software do teste é colocada a pressão de entrada, ou seja, a pressão do vaso, no caso 80 psi, e a força que o manômetro registrou para a abertura da válvula. Ele é indicado um pico máximo aqui que foi de 42 libras. E com isso, o software me diz que a válvula está com a pressão de abertura de 103,3 psi. Estaria um pouco acima da tolerância, que é de 97 mínimo e máximo de 103. Então, vamos fazer as correções e continuando o teste logo após. Para aumentar a pressão de abertura da válvula, é necessário destravar a porta-trava do parafuso de compressão e apertar o parafuso para aumentar a pressão de abertura. No nosso caso, como a gente precisa diminuir, a gente solta o parafuso sentido anti-horário, trava novamente a porta-trava e realiza mais um teste para verificar se a pressão de abertura dela se encontra dentro da tolerância. Após a regulagem da válvula, mais uma vez é bombeado o cilindro hidráulico para a identificação da abertura. Prestem atenção na abertura da válvula, vocês vão escutar um pequeno chiado, como foi feito na primeira vez. Assim que a válvula abre, o técnico cancela, diminui a pressão na bomba, abrindo essa válvula de alívio, e com isso a válvula volta a fechar. Por isso o deslocamento da válvula é mínimo, ela abre um pouco e fecha rapidamente. Como a pressão no tanque não alterou, se manteve os 80 psi, a gente verifica no manômetro que o pico agora foi 41. Transferindo essas informações para o software, pressão de entrada no vaso 80 psi, força do manômetro 41, pressão de abertura 100 psi. Agora está dentro da tolerância. Este último passo é repetido 3 vezes para verificar a repetibilidade da mola, ou seja, se a válvula apresentou a pressão de abertura dentro da tolerância nesses 3 passos. Após isso, é retirado o equipamento da válvula de segurança. O capuz é instalado novamente.
e é feita a lacração desse capuz para que não seja permitido o ajuste de outras pessoas interferindo na pressão de abertura da válvula. Esse aqui é um exemplo do lacre instalado na válvula, o qual não permite que pessoas realizem ajustes indevidos e assim mantém a garantia da calibração da válvula, que é de 1 ano. O certificado de calibração é impresso na hora do teste e nele vem descrito dados do cliente, dados da válvula como modelo, número de série, tag, local de instalação, o teste de recepção, os testes de repetibilidade, média, que é a pressão de ajuste final, desvio, se está dentro da tolerância, e algum possível ajuste que foi feito. As vantagens de utilizar o teste eletrônico em válvulas de segurança é que não é necessário você retirar a válvula do processo, minimizando os custos. Você evita cargas elevadas aplicadas na válvula para teste de abertura real. E o teste eletrônico ele é aceito e conhecido pela NR13 e ASME 1 e 8. Estamos terminando a apresentação do nosso teste eletrônico em válvulas de segurança e alívio. Para maiores informações, por favor, acesse o site www.ativaserve.com.br.